período de pandemia, a gente precisa fazer algumas reflexões acerca da nossa fé cristã, da fé que nós temos em Cristo e não no cristianismo. E uma das reflexões que sempre vem em meio à pandemia é essa que diz respeito ao fim dos tempos, né? As escrituras sempre dizem algo acerca do fim dos tempos, e aí todo mundo faz aquela interpretação individualista de que Jesus está voltando, o mundo vai acabar, as profecias bíblicas estão se cumprindo. E a verdade é que nem as escrituras fazem essa coisa alardista. Mas não é disso que eu vou falar agora. O que eu vou falar, eu estou percebendo que neste momento de pandemia, o pastor Silas Malafaia está agindo como um falso profeta. Alguns pastores do Brasil estão agindo como falsos profetas. Eles estão agindo com a falsa profecia, que é aquela que parece verdadeira. Por quê? Porque quando a gente vê, por exemplo, esse vídeo que o Silas Malafaia colocou hoje, mostrando as pessoas da Maré trabalhando normalmente e usando disso, que é uma ignorância misturado com desespero, a população está desesperada, as pessoas não estão conseguindo ficar em casa, muitos daqueles que foram filmados talvez nem saibam que eles estão tendo direitos garantidos, que o Congresso está votando coisas para que eles recebam nesse período da pandemia. Alguns já sabem, mas aí por falta de informação, falam, mas eu não preciso de governo para nada não. Ou seja, ele pega toda essa ignorância da população misturada com o desespero justo da população para dizer assim, tá vendo? Saiam para trabalhar mesmo, o presidente está correto, ninguém morreu de coronavírus. E aí ele fala aquilo tudo como um pastor, só para no final ele dizer que o presidente está certo. E o presidente não está certo, o mundo inteiro está de olho no presidente, porque ele está cometendo o crime de induzir a nação ao genocídio, de induzir a nação ao suicídio coletivo, digamos assim, né? E aí ele vem com aqueles mesmos dados falsos apresentados pelo presidente, que a pandemia só está ocorrendo em países de temperaturas mais frias, etc., sendo que hoje mesmo está sendo noticiado que no Equador, um país com temperatura alta, eu mesmo vi uma dessas reportagens, as pessoas estão despistadamente largando corpos nas ruas, porque como elas estão ficando em casa naquela temperatura alta, as pessoas estão morrendo, não está tendo tempo hábil de fazer o velório e os enterros, então as pessoas, com medo de se contaminar, estão jogando corpos na rua. E isso é um país de temperatura tropical, o Equador, não é, na verdade, temperatura equatorial, né? O clima equatorial. E aí vem um pastor evangélico no Brasil, gozando da credibilidade que ele goza, usufruindo da credibilidade que ele usufrui, para dizer o seguinte, porque praticamente ele gravou um vídeo para isso, ó, vocês estão fazendo parte de um grande complô, tem uma turma ficando rica enquanto vocês vão morrer. E aí ele estimula as pessoas a irem para a rua, cometendo o mesmo crime do presidente, e no final ele acaba profetizando. Ele fala que ele profetiza que esse coronavírus não vai ter efeito sobre a nação. E é aí que esse ato de profetizar do pastor Silas Malafaia ganha contornos de falsa profecia. Porque para o pastor Silas Malafaia, profetizar é você proferir. Ele confunde palavra profética com você proferir palavras de alguém que se considera estar numa autoridade, né? E esse é um engano, porque Deus não mandou ele falar aquilo que ele está dizendo, que ele profetiza que não vai haver mortes por causa da Covid-19, ele profetiza um monte de coisa lá, porque o interesse pessoal dele é que as pessoas façam o quê? Que elas saiam de suas casas e vão trabalhar, pelos motivos que eu não vou entrar aqui. Eles que acusam um determinado grupo político de transformar tudo em disputa política, o que ele faz? Ele faz disputa política com a Covid-19, com a pandemia que estamos vivendo. Porque eles estão usando isso tudo para tentar defender um governo que eles acreditam que é cristão, um governo que veio derrubar aquele governo blasfemo anterior, essas ideias que todos eles têm. Só que na prática, quando ele libera a palavra profética dizendo que não vai haver mortandade, etc., ele está indo contra o próprio curso da existência, porque Deus não mandou ele falar nada disso. E é aí que ele se torna um falso profeta. Porque o profeta bíblico do termo é aquele que tem buscado ao Senhor e Deus fala assim, olha, vai lá, grave um vídeo e fala isso para o meu povo. Deus não disse isso ao Silas Malafaia.
Eu creio que Deus continua falando por meio de profecia. Embora a gente também possa correr o risco de ter muita gente por aí alucinada, falando coisas que não foi Deus que mandou falar, foi alucinação. Agora, essa palavra profética que o Silas Malafaia lança no vídeo dele aí, não foi ordem do Senhor, não. E é isso que faz dele um falso profeta, porque ele tem duas funções macabras aí. Primeiro, ele está dizendo coisas que Deus não o mandou dizer, porque o mundo está tendo que se ver com esse vírus, a humanidade inteira. Ele diz essa falsa profecia em meio a outras mentiras propaladas, dizendo que aqui não vai haver morte porque nós temos um clima mais quente aqui no Brasil, quando na verdade o Equador está aí para provar que essa teoria dele é estapafúrdia, tanto quanto as teorias loucas do Bolsonaro. E terceiro, ele está dizendo que o mal não vai atingir, quando na verdade o mal já está se alastrando. Então não é hora também de ficar fazendo profecias que Deus não mandou fazer. Agora é hora de dizer, olha, cada um ore na sua casa, porque Deus não mandou ninguém proferir nenhuma profecia, não. A gente tem até profecias aí, pode-se pensar de maneira polêmica acerca dessas profecias, de pessoas que estavam vendo o mal se aproximando, vendo terremotos no Brasil, vendo prédios simbólicos caindo, que de repente tudo era simbólico mesmo, porque a gente pode sentir que com esse governo a coisa pública está sendo desmoronada, e ainda tem a interpretação do profeta, porque Deus está mostrando as coisas para esse profeta e ele faz uma interpretação dele, política. Tá vendo? Então Deus é a favor do presidente. Não, Deus só está dizendo o seguinte, olha o que o povo andou semeando, vai acontecer. O povo votou no assassinato? Vai acontecer. Porque se esse povo que se chama pelo nome de Jesus tivesse clamado, o nosso presidente poderia até ser outro, não Jair Bolsonaro. Mas o povo quis, o povo gosta, o povo está protegendo, o povo está dando amparo, e isso faz de Bolsonaro um anticristo, porque ele está sendo sustentado por aqueles que pensam servir a Cristo, né? Tem muita gente que é de Jesus aí no meio, mas que está sendo desavisado, tem muita gente que vai se arrepender de ter acreditado nessa farsa toda, mas o nosso querido pastor Silas Malafaia se coloca como um falso profeta. E eu falo que ele se coloca como falso profeta porque o falso profeta ou o anticristo eles ainda virão no futuro. Mas o que acontece agora é que o pastor Silas Malafaia ele acaba prestando esse serviço de falso profeta a este momento, que é um dos momentos anticristos, né? Então, o que a gente precisa compreender, quando eu falo que ele é falso profeta, não quer dizer que ele é um falso profeta eternamente, não, conforme a revelação diz, mas ele é um dos falsos profetas, porque ele está tendo o descuidado, o descuido, né, digamos assim, ele está tendo o descuido de não olhar para o evangelho e sim ficar preocupado com as suas opções políticas. Ele está preocupado em manter as coisas que ele conquistou com essa mesma gente que votou no presidente, que também é o anticristo. Quando João fala, né, que muitos anticristos já saíram pelo mundo afora e que saíram do nosso meio, ele está falando desses anticristos e desses falsos profetas temporários, dos quais eu consigo discernir neste tempo, o Silas Malafaia é um desses. Eu poderia citar outros, eu estou falando do Silas Malafaia porque o vídeo de arroubo que ele soltou hoje, ele está contando pra gente que ele está agindo como falso profeta para defender uma besta, né? Deus não mandou Silas Malafaia profetizar que não haverá mortes. Pode acontecer sim, se cada crente for para sua casa, no seu quarto, clamar ao Senhor, ele dar o livramento, nos dar o escape dessa morte. Agora, isso não quer dizer que foram palavras proferidas pelo profeta Silas Malafaia, porque Deus não o mandou falar. Quero ver ele vir a público e dizer, olha, Deus me disse isso e isso, igual o Cabo Daciolo faz, por exemplo, né? Deus não o mandou falar. Ele que se entende profeta porque ele foi investido de autoridade de pastor, então ele acha que o que ele fala, Deus vai ter que se virar para cumprir. É isso que ele chama de palavra profética. Agora, profecia mesmo é aquela que Deus elege os seus para dizer alguma coisa. E até agora eu não vi Deus elegendo ninguém, não. Até agora eu vi Deus dizendo que o mal vai vir, o mal vai se alastrar, que ele quer que o povo clame. Então, o povo vai clamar para ser protegido, mas não vai ser por causa das palavras desse falso profeta, que ele só está profetizando isso para poder apoiar o presidente. Se não houvesse um objetivo político no que o pastor Silas Malafaia está fazendo, ele não faria.
Uma outra coisa curiosa do pastor Silas Malafaia, que é típica também do falso profeta, é que ele é um homem de boas obras. A igreja dele, eles estão ali fazendo doação de sangue, eles estão fazendo uma série de coisas, aí ele entende que porque eles estão fazendo isso, aí ele tem o direito de chegar desqualificando quem quer que seja, né? E a verdade é que as boas obras não vão tirar a falsa profecia de um falso profeta. O bom do Silas Malafaia é que ele é um falso profeta, ou seja, ele tem chance de se redimir, ele tem chance de se arrepender, ele tem chance de, como os líderes europeus, vir a público pedir desculpa pelo absurdo que ele fez, tem chance de carregar um remorso terrível e se arrepender por meio do remorso, né? Por isso que ele não é o falso profeta, mas um falso profeta ele tem sido. Eu queria então conclamar a você que é irmão e irmã em Cristo, que crê em Cristo, que sabe que nós estamos debaixo da proteção dele, que faz o que Jesus faria quando Jesus estava anunciando a profecia. O que ele falou? Olha, quem estiver no campo, não volte para a cidade. Se você estiver em casa, não saia. Se você tomara que essas coisas não aconteçam no inverno e nem no sábado. Jesus diz ele faz esse tipo de afirmativa em Mateus 24. Aí vem o Malafaia, não, faça isso tudo porque eu estou profetizando. Está profetizando é maldade sobre a sua vida. É um falso profeta, porque ele está falando em nome de Deus, mas Deus não mandou ele falar. Ele está proferindo e querendo que você acredite que aquilo é uma profecia. E ele está fazendo a cristandade crer abracadabra, que é, se eu falei vai ter que ser assim porque eu sou ungido do Senhor. Não, o ungido com U maiúsculo, Jesus, nosso Senhor, falou, não, gente, certas coisas têm de acontecer, e aí, quando certas coisas têm de acontecer, o que nos sobra é a prudência. Quem estiver em casa não saia, quem estiver no eirado não desça, tomara que isso não aconteça no sábado nem no inverno, vamos torcer. Mas, nesse sentido, em meio a essa tempestade, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que aí até o será salvo adquire um teor misterioso, porque será salvo uns serão salvos da morte e outros serão salvos em meio à morte. Então não dá para ficar liberando essas palavrinhas proféticazinhas, confundindo os economistazinhos. Então, Silas Malafaia, em nome de Jesus, volte à sensatez. Eu não sou ninguém sabe quem eu sou. Eu estou aqui então respondendo a essa palavra profética que você soltou, que é uma blasfêmia, posto que é falsa. Que o Senhor Jesus nos guarde dessas palavras proféticas. Eu não estou torcendo pela morte de ninguém, não. Eu só estou torcendo para que todos nós sigamos a prudência que o nosso Senhor seguiu quando ele foi homem. Existe um momento de ir à luta e existe um momento de recuar. Porque em todo momento o tempo é da gente ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. O mundo está se vendo com uma Covid-19. Não é o Brasil que vai escapar disso, não. Quem vai escapar é quem for ouvir a voz da sensatez. Uns vão entender que a sensatez diz, olha, meu servo, chegou a sua hora. E outros vão entender que a sensatez é dizer, vou livrar vocês, mas por favor não façam teologias malafaitas em cima disso. Enfim, gente, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas que o Senhor nos guarde dessa falsa profecia que tem o objetivo de proteger esses anticristos que estão na presidência da República. Que todos nós voltemos a adorar a Jesus